Saudação a todos os participantes do concurso cênico literário. Estamos iniciando o segundo vídeo, né, referente à montagem de uma fotocomposição e vamos trabalhar agora com planejamento, né, ou seja, o que precisamos pensar antes de efetivamente ir para a mesa de produção de uma fotocomposição. O primeiro aspecto que podemos pensar são as questões de mensagem, né? O que que nós gostaríamos de passar, né, dentro dessa produção visual, né? Ou seja, é muito importante numa fotocomposição a gente deixar de lado as questões de improviso. Eles podem funcionar em alguns aspectos, quando revela-se uma imagem ou quando a gente trabalha com a sobreposição, sim, né? Mas é muito importante que o planejamento ele aconteça anteriormente, né, para ter uma linha narrativa bem fundamentada e bem construída, né? Vou pedir para nosso querido Fidel colocar aqui um modelo, né? Esse modelo de roteiro, né, para essa fotocomposição, eu disponibilizei ele também no corpo do curso, né? Então, se você quiser construir um roteiro de fotocomposição com seus estudantes, ou ir para um outro tipo de planejamento, também é possível, né? Aqui é uma referência, uma ideia para você construir com base no conteúdo que trabalhamos nesse curso, né? Então, o primeiro aspecto seria a definição do tema, né? E a sua intenção artística. Ou seja, se coloca muito uma ideia do artista brilhante, aquele que senta na mesa de produção e tem uma ideia mágica, e isso brota imediatamente, né? Essa é uma ideia que fica cada vez mais evidenciada, né, nas discussões sobre arte, que não é bem assim, né? Então, até os artistas mais geniais da história da arte, eles planejavam, né, o que eles iam fazer, né? Que é a intenção artística, o que você tem de intenção com isso, né? Então, antes de iniciar essa sua produção visual, né, muito importante você pensar no tema. Então, aqui no nosso caso do concurso, nós já temos uma linha temática, né, para abordar, né? E como fazer isso, né? Uma sugestão e um ponto de partida seria através de perguntas, né? Então, aqui coloquei 3. O que significa goianidade para você, né? O que você entende sobre essa goianidade? O que você discutiu com seus estudantes sobre essa goianidade, né? Dentro disso, você pode lidar com aspectos históricos, né? Você pode lidar com aspectos da cultura goiana, da sua regionalidade, né? Da região do estado que você vive, da sua cidade, né? E de pontos naturais, né? Então, você é da região nordeste do estado, uma referência interessante natural seria a Chapada dos Veadeiros, né? Se você está na região do Vale do Araguaia, a própria relação com o rio pode ser também um ponto de partida desse planejamento, né? Essa vida próxima a uma relação de bem natural, né? E também aspectos sociais, né? Da regionalidade goiana. Você pode também partir dessa definição, né? E durante toda a formação estamos trabalhando também com as mídias de comunicação, né? Então, o que se comunicou através dessa goianidade, né? O que foi o passado sobre isso, né? Então, você pode se basear nessas questões para definir o tema que você irá trabalhar, né? O segundo aspecto na construção desse roteiro seria a pesquisa de referências, né? Ou seja, é muito importante você pensar também em aspectos visuais que você deseja traçar, né? Então, na nossa aula anterior, eu mostrei 2 referências. A primeira delas seria uma composição feita através de imagem, né? Que os artistas faziam uma fotografia e trabalhavam. Depois eu mostrei uma segunda referência, que é a do Denilson Baniwa, né? Que ele já trabalha a partir da interferência direta em imagens, né? Então ele já trabalha com imagens que são impressas e ele vai fazer interferências exatamente em cima delas, né? Então a referência ela pode te ajudar a pensar qual o seu ponto de partida, né, visual. Dentro disso você pode olhar fotografias, né? Você pode olhar obras de outros artistas, né? Tanto da produção visual como de outras referências, música, outras questões, né? E algo que também é falado, né, aqui no curso
formativo, principalmente da produção textual, né, do nosso professor Gismael, que é as cenas do cotidiano, né, você pode trabalhar com a crônica, né, então você pode pensar essa fotocomposição como uma crônica visual, né, então o cotidiano pode embasar essa crônica, né, vamos para um exemplo, eu vivo em Goiânia, e eu tenho uma relação forte com o centro da cidade porque é onde eu moro. Então ali eu vejo muitas cenas do cotidiano. E é muito importante você pensar você nesse cotidiano, né? Então, qual é a sua relação com esse lugar que você vive, né? No meu caso, é de pensar os símbolos que ficam próximos da minha região de convívio, onde eu passo, né? Onde eu transito, né? E pensar como eles poderiam ser através de uma interferência visual, né? Então, essa é um ponto que você pode analisar junto com seus estudantes para construir, né? Essa conversa com as suas referências, né? E outro aspecto são as memórias, né? Então, o estado de Goiás é um estado que já tem séculos de existência, né? Então, isso gera muitas memórias das pessoas, né? Então, você pode trabalhar também com as memórias dos seus estudantes, da região que eles vivem, das pessoas que vieram para essa região do estado que você está, né? E trabalhar a partir disso no seu planejamento, né? E o terceiro aspecto dentro da construção desse roteiro seria o próprio planejamento dessa composição, ou seja, que elementos eu vou utilizar? Eu vou trabalhar com cores ou eu vou trabalhar com preto e cinza, né? Ou o famoso preto e branco, né? Eu vou trabalhar com textura, né? Então eu quero trabalhar, por exemplo, com o Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia ele tem uma textura, né? Ele tem um ritmo, ele tem uma cor, ele tem uma pregnância do sol, né? Algo que é muito conhecido dessa região é o entardecer, né? Que vai gerar para você texturas, né? Você vai poder trabalhar com elas também, né? Se você está numa região têxtil, por exemplo, ou na região Nordeste, né? Vou citar esse exemplo mais uma vez. A gente tem a população calunga, que trabalha muito com um tipo específico de tecido, e esse tecido tem estampas, né? Que faz parte daquela cultura, e ele tem ritmos, né? Que podem fazer parte dessa composição, né? Então, olhar um aspecto cultural, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa indígena, eu estou utilizando aqui um colar que nós chamamos de racã, que significa cobra, né? Se eu for fazer uma fotocomposição a partir desse objeto, eu já tenho texturas, né, pré-definidas, eu já tenho cores, né, que eu posso abordar dentro dessa produção, né? E a outra, né, referência seria o contraste e a iluminação. Então você pode trabalhar tanto com contraste de luz e sombra, escuro e claro, né, como o próprio contraste conceitual, quente e frio, né? Então você pode seco e molhado, né? Você pode trabalhar com questões terra e água, né? São contrastes que podem entrar para dentro dessa narração. E o quarto aspecto, né, seria a captura dessa imagem, né, e a seleção delas, né? Então, se você optar a trabalhar, por exemplo, na referência do Denilson Baniwa, é muito interessante que você discuta com seus estudantes a questão do direito autoral, né? Então, aquela peça que eu mostrei como referência, ela foi feita a partir de uma imagem que já está no domínio público, ou seja, uma imagem que já está disponibilizada para esse tipo de uso, né? Mas o mais interessante e o que nós buscamos, né, enquanto concurso cênico literário, é que você produza essa imagem com seus alunos, né? Existem diversas formas de produzir, né, essas imagens, e pode ser também uma viagem, um experimento, né, ou uma aula, né, para criar essas bases, né, que serão trabalhadas, né. Outra questão que você pode trabalhar dentro dessa produção da imagem base, né, seria a exploração dos enquadramentos, né, dos ângulos, né. Então, se você vai trabalhar com uma narrativa que é aérea, por exemplo, é muito interessante você trabalhar com as questões de altura na hora de produzir a imagem. Se você vai trabalhar com a questão da água, por exemplo, muito interessante que você explore ângulos, né, que deem uma sensação para a pessoa que vai ler a sua imagem que aquele rio desce, por exemplo, e que ele tem um movimento, né, que você pode provocá-lo através da imagem, né?
Você pode buscar fotos dos seus arquivos pessoais, né? Hoje em dia, com tanto equipamento tecnológico, com redes sociais, com celulares, né? É muito comum você produzir muitas imagens, né? Então você pode rever os seus arquivos, né? Pegar suas imagens antigas, seus álbuns de família, né? Você pode pegar jornais antigos, né? E trabalhar a partir desses objetos visuais, né? Então, a seleção da imagem, ela pode ser um ponto de partida de pesquisa dentro da construção desse roteiro, né? Ela pode ser também um ponto de investigação, né? E pode ser produzido tanto individualmente, né? Como é possível também você produzir uma aula com seus estudantes, né? Com a sua equipe de trabalho, né? Com um grupo de estudantes para fazer as imagens coletivamente, né? Pode ser uma investigação nesse sentido, né? E as memórias da própria escola, né? Quais imagens essa escola ela é constituída, né? A nossa escola ela é um ambiente de convívio. Nós produzimos imagens ali dentro também, né? Como nós podemos trazê-los para dentro da pesquisa visual, né? Pedir para o Fidel descer para o quinto tópico aí do nosso roteiro, né? Que é a edição e a montagem, né? Então, o que é que nós podemos fazer com esse momento especificamente, né? Hoje em dia é muito comum as imagens serem digitalizadas, né? Mas nosso grande desejo, né, nessa etapa de fotocomposição é trabalhar com isso da forma mais analógica possível, né? Então, primeiramente, vamos construir essas imagens, né? Vamos construir as interferências que nós vamos fazer com desenho, ou com texto, ou com a linguagem escolhida, né? E depois vamos digitalizar, mas essa digitalização ela vem com uma intenção muito grande do registro, né? Do envio, né? Para a gente poder colocar em outras etapas, né? E do acabamento, né? Então, tirar um arranhão, tirar uma imperfeição, né? E trabalhar com esse acabamento digital como uma pós-produção, algo que nós vamos fazer no final, né? De construir o nosso objeto, né? Então, é possível trabalhar uma fotocomposição totalmente digital, né? Mas a nossa intenção também é fazer um movimento anterior, né? Como que a gente pode construir isso analogicamente? Até mesmo para a gente pensar, experimentar como os tipógrafos faziam isso no começo da fotocomposição, né? Como os artistas visuais fazem isso através de recorte, fotografia, né? Como a gente pode envolver outros tipos de elemento, né, da comunicação dentro desse processo de edição também, né? E o último ponto, né, para a gente chegar no final desse roteiro planejado para a fotocomposição, seria a reflexão e o compartilhamento. O que, que seria isso? É muito importante para a arte, assim como para a literatura e para outras modalidades, né, artísticas e de construção, né, de saberes, a reflexão, ou seja, aquele material que nós construímos, ele tem qual propósito, né? O que nós aprendemos nesse processo, né? E como foi fazer esse objeto, né? E o compartilhamento, ou seja, como nós podemos expor esse objeto. Eu sempre trabalho nas unidades de ensino com as exposições, né, construídas para a unidade escolar. Ou seja, então nós vamos construir fotocomposições, mas é muito interessante dentro desse planejamento ter um momento de apresentação, né, para a gente também ter as reações das pessoas que estão lendo aquele material que foi produzido, né? Então, como que você deseja, né, transmitir essa identidade? Como você esperava que ela fosse transmitida, né? As pessoas compreenderam a mensagem narrativa que estava planejada nesse roteiro? Ou não, vieram outras mensagens, né? Então, esses são processos de investigação, né? E como aprimorar essa técnica para desenvolvimentos futuros, né? Então, esse momento de compartilhar, geralmente uma pessoa pode compartilhar ideias, né? E sugestões de produção daquela imagem com o grupo, né? Então, esse é um modelo de roteiro, né? Ele foi disponibilizado para vocês dentro do corpo, né? Do curso de fotocomposição. É muito interessante também que vocês o trabalhem na realidade da sua unidade escolar, da sua turma, né, que você possa permitir também que os estudantes construam os roteiros, né,
que é um exercício fundamental e muito interessante, né? E que vocês guardem registros desses processos, né? Então, construir uma fotocomposição, ela tem um objetivo também final, né? De guardar memórias e guardar registros e de comunicar, né? Que basicamente é o nosso tema, né? Desse concurso cênico literário, né? Então, vamos encerrando mais uma vez, né? Esse segundo vídeo, né? Sobre a produção de uma fotocomposição, e no terceiro e último vídeo nós vamos fazer o exercício de produzir, né? Um material visual a partir desse roteiro e a partir desse movimento analógico, né? Tentando também fazer um acabamento final, digitalizar, né, essa imagem para a gente poder registrar ela ao final. Então, na terceira aula, nós vamos montar, né, efetivamente uma ideia de fotocomposição, vamos apresentar materiais, né, e vamos para a ação prática, né? Então, aguardo vocês para o próximo vídeo e agradeço pela oportunidade de aprendizagem.